Então, bom dia a todos e continuamos nossa aula de filosofia política. Essa filosofia política ela vai se, como de maneira particular, trabalharmos essa vez essa família. Acabo de fazer um gesto que acho muito interessante. Me vi minha foto lá, minha imagem, e ajeitou. É isso a reflexão. Isso é a reflexão. Eu vi minha imagem, me refletiu, misericórdia, não estou muito bem vestido, então ajeitou. E toda a reflexão, filosofia é isso. A reflexão de filosofia é que vamos ver, refletir na realidade, e por causa dessa reflexão nossa, vamos ajeitar nosso agir, vamos ajeitar nossa maneira de entender, vamos ajeitar nossa maneira de ver, de compreender as coisas. Isso e toda a reflexão é baseada sobre isso. É o mistério do espelho, gente. Refletir é como ser à frente de um espelho e refletir é ver-se, viver e ajeitar sua vida segundo o que você está vendo e segundo o que está achando. Acho que não estou muito bem vestido. Isso é a reflexão. A filosofia não é tanto longe da gente, não como nós pensamos às vezes. A filosofia é algo que estamos vivendo o dia todo. Isso, esse pequeno gesto, bom, é quase nada, mas expressa algo de muito importante do lado intelectual, do lado do pensamento. O filósofo é isso. O filósofo é aquele que vai refletir, vai fazer reflexões sobre o que ele está dizendo, o que ele está vivendo, o que ele está achando, o que ele está vendo. É isso a filosofia. É por isso a filosofia, às vezes, achamos que é livros, é muitas coisas. Sim, para escrever no livros, teve reflexões. Início é isso. Então, vamos iniciar então essa reflexão com uma pergunta, que é a pergunta de, acho, Isabel, de São Paulo. Está vendo que nossas aulas vão até lá. Isabel de São Paulo fez uma pergunta muito interessante. No primeiro olhar, pode dizer que não é tanto porque considera o professor, mas acho que atrás da pergunta dela tem algo que é capital. Não sei se você vai ouvir ela aqui. Vou tentar de fazer aqui para todo mundo ouvir. Todo mundo está ouvindo? Tá muito baixo, não tô vendo direito, não. Ok. Melhorou. Peraí. Tava abaixo mesmo. Eu mesmo não tô vendo direito não, padre. Não tô ouvindo. Tá bom, vou explicar depois. Calma, eles não... Assim é que não ouve mesmo. Fica calado. Alô, pode fechar seu microfone? Então, a pergunta dela é sobre o que eu falei a semana passada, sobre essa questão que expliquei que a família, primeiramente, é relacional, a família, primeiramente, é uma questão que é ligada às relações interpessoais,
E ela perguntou, estou falando em filósofo, estou falando como antropólogo, estou falando como alguém que estuda a família na filosofia. Então, ela queria saber o que eu acho enquanto padre, enquanto religioso. Enquanto padre, enquanto religioso. Então, é verdade que minha opinião como padre, como religioso, é uma opinião minha. Mas atrás da pergunta dela tem uma pergunta, uma questão antropológica, uma questão epistemológica, de vermos o que se chama universo de pensamentos. Quando eu penso em como filósofo, eu estou pensando como teólogo. Quando eu penso como psicólogo, bem-vinda, Larissa. Bom dia, padre. Bom dia, Larissa. Quando eu penso como psicólogo, eu estou pensando como filósofo e como teólogo. Mesmo se eu sou a mesma pessoa. Mesmo se eu sou a mesma pessoa, não significa que são coisas separadas, não. Mas mesmo se eu sou a mesma pessoa, tem um pensamento filosófico, tem um pensamento teólogo, tem um pensamento psicólogo, tem um pensamento em todas as áreas, sim. E a vantagem da interdisciplinaridade disso é que justamente os pensamentos vão se entrelaçados e permitir uma pesquisa maior, uma pesquisa que seja completa, que vai permitir que o ser humano, o antropo, seja conhecido em todas as áreas, porque tudo, na verdade, é questão do ser humano. Então, a pergunta dela sobre o que o padre acha sobre a família, quer dizer, vou responder como antropologia teológica. Na visão teológica da família, na visão divina da família, é algo que é interessante porque é uma visão que é baseada sobre a fé, sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, me fala a primeira coisa, somos imagem de Deus. Então, isso é do lado antropologia teológico. E como imagem de Deus, a concepção da família é justamente uma concepção que é bem diferente. Não é diferente no sentido que é uma oposição à posição filosófica, não. Mas é outra opinião, é outra maneira de ver. Então, qual é essa maneira de ver? Eu vou mostrar ainda como essa maneira de ver a família na teologia não é diferente, não se opõe à maneira de ver do lado da antropologia filosófica. É só outra maneira de ver. E ainda, quer dizer, as duas maneiras são complementares. São complementares. Então, a família no plano divino é uma família, segundo o que nós chamamos, às vezes, arquetipo. Isso é interessante. Me lembro uma aula na faculdade, tive uma pergunta de uma moça que perguntava: um dia será que vai desaparecer a paternidade? Será que vai desaparecer a maternidade? Será que vai desaparecer a família? Será que vai desaparecer esse modo de família que temos de maneira tradicional? Então, a pergunta é um pouco a mesma pergunta que ela está fazendo, Isabel, de São Paulo, está fazendo. Então, essa pergunta de saber se vai desaparecer esse arquetipo, quer dizer, não, arquetipo. Arquetipo significa, arque em grego significa princípio, o que é primeiro, o que é... Então, tipo de modelo. Quer dizer, é o modelo que temos para a família. É um tipo da família, mas esse tipo é modelo. Então, a questão atrás disso, porque teve a questão atrás da família, você sabe a discussão agora com o Papa, a família homoafetiva. São famílias ou não? Ah, sim, são famílias, mas só é outra morfologia familiar. Essa morfologia familiar tem um arquetipo, quer dizer, arquetipo é baseada, o modelo dessa família, normalmente, o arquetipo é a família que conhecemos do pai, mãe, que das pessoas com a diferenciação sexual.
E essa diferenciação sexual, eu falei a semana passada, que é o que é princípio mesmo do lado, o que é princípio mesmo do lado da, como dizer, do lado do início da família. Início da família como o nascimento da família. Não terá família sem diferenciação sexuais. E não estou falando eu disso, é vou falar, uma feminista francesa que ensina em Lille, na França, ao norte da França. O nome dela é Sylviane Agacinski. Ela é feminista, filosofa, era a mulher, acho que é a mulher do um ex-primeiro-ministro francês. E Sylviane fala que a humanidade, mesmo se tem outras maneiras de ver a sexualidade, mesmo se tem outra maneira de viver a sexualidade, mesmo se tem outra maneira de se relacionar, de criar família, esta base antropológica da diferenciação sexual nunca vai terminar. Porque é o que é arquétipo. Vou falar de maneira mais simples, por isso, se a família de pessoas homoafetivas se amam, vivem como... Ele tem um exemplo da família que ele tem, como na realidade deles, e a família que ele mesmo teve, quer dizer, pai e mãe, isso é arquétipo. Vão viver a relação deles homoafetiva, de se amar, mas com base no fundo desta relação, esse primeiro modelo de família, que é a família humana, da humanidade. E isto é a posição antropológica do lado teológico. Porque, segundo a imagem de Deus, Deus fez homem e mulher para construir família. Estou falando isso, não significa que as famílias homoafetivas, estou falando que são erradas. Não. Estou olhando ela como nova maneira que a expressão da família se faz hoje. Você lembra, semana passada, eu falei com vocês que temos hoje muitas morfologias familiares. Tem essa morfologia de uma família homoafetiva. Temos também morfologia de família onde não tem pai, tem só mãe e filho. Tem outra morfologia onde é sobrinho com tio. Tem outra morfologia onde é o avô com netos. Todas essas morfologias, hoje em dia, é a realidade que estamos experimentando. E não posso negar essa realidade. Essa realidade me faz refletir. Você lembra, no início da aula, como eu falei? Me faz agitar minha reflexão, me faz olhar de maneira diferente, me faz ver as coisas não só ainda de maneira tradicional, sem deixar o lado tradicional. Então, muito importante. A família que nós chamamos a família arquetipa, quer dizer, tradicional, como as pessoas chamam de maneira engraçada, a família Colgate, que tem o pai, a mãe, o filho, a filha e o cachorrinho, todo mundo sorridente. Essa família tradicional não vai terminar, ela existe ainda, e ela é como modelo das outras famílias. Modelo no sentido da arte, não é modelo no sentido da ética, da vivência, mas do lado da arte. Que a maneira de viver será essa maneira, como a maneira familiar. Então, isso é a opinião, quer dizer, da antropologia teológica, segundo a visão da teologia, segundo a visão divina. Qual é a visão de Deus sobre a família? Você entende? Deus não rejeita as pessoas homoafetivas porque vão se relacionar. Deus não é isso, não. Mas Deus vai respeitar a maneira dele, sim. Deus vai acolher a maneira dele, sim. Mas não vai dizer que é isso que... Não, porque tem um arquetipo que ele colocou segundo a revelação que temos na Bíblia. Isso é
o posicionamento do lado teológico, do lado, quer dizer, antropológica, teológica, do lado da Bíblia ou da revelação, do lado cristão, como falava Isabel. Então, isso é o posicionamento. Agora, do lado antropologia filosófica, se essas famílias existem hoje e têm direito de ser consideradas como família. Porque, como eu falei com vocês, então, continuando a nossa aula, temos como dois autores que vão nos dar de maneira completa o que é a família. A família quer dizer essa realidade antropológica relacional. Eu falei a semana passada de Donati, esse professor italiano Pier Paolo Donati, que faz uma abordagem relacional da família, um pequeno livro que é traduzido em português, que é muito lindo, que é bom, assim. A Família do Século XXI, o título do livro. E lá dentro ele mostra justamente que hoje a consideração antropológica da família, de maneira plena, será melhor e é bom que sejamos considerados como uma questão relacional. O que faz a família primeiro uma questão relacional? Quando ele fala isso, ele não está opondo isso com a realidade sanguínea, de falar que a família é a pessoa que tem o mesmo sangue. Sim, é verdade. Isso é arquetipo, como eu falei. Mas temos um pouco mais. A família que nós criamos, por exemplo, numa aula, uma sorte de família, sim, porque temos uma relação, as relações. Vamos ver mais tarde na aula tudo o que nós podemos ser chamado de a manutenção dos laços, que vai permitir justamente que essas relações cultivam a realidade familiar, porque isso é como se cultiva. E outro pensador que também, ele não vai olhar a família como relacional, mas como um meio de vida. Então, esses dois pensamentos, a família relacional e a família como meio de vida, como o lugar bio que permite a vida crescer, a vida se fazer, a vida se desabrochar, a família é esse meio. Então, são dois pensamentos que vão, como hoje em dia, dar um pouco o resumo de todos os pensamentos sobre a família enquanto realidade antropológica. Tem uma socióloga de Brasília, esqueci o nome dela, o Cutiá, ela fala justamente, ela tem o pensamento de trás, o pensamento de Aristóteles, na política de Aristóteles, que fala que a família é a célula social. E a célula no sentido de verdade, no sentido biológico, que dá início da vida social. É nela que vai iniciar a vida social. Pode olhar toda a questão da educação social, antes de ser a sociedade que temos, lá temos a família. Isso Aristóteles fala na política. Primeiro livro de política, Aristóteles mostra que a política inicia-se com família. Essas três pessoas que vão iniciar. Isto como a sociedade política, a sociedade, a comunidade. Toda a comunidade inicia-se com família. Com três, como são muito importantes. Tem perguntas até lá, senão vamos justamente iniciar a trabalhar esses dois autores. Donati, de um lado, com a concepção relacional, abordagem relacional à família, e do outro lado, a abordagem de, o nome dele é Bronfenbrenner, que é um americano que tem um livro muito lindo. Ele escreveu vários livros. O que é interessante é que ele era pai de família, é que a reflexão dele vai sair da experiência familiar que teve, o que é muito, muito lindo, porque ali ele não está saindo do contexto, não, está de verdade dentro da família. O título de um livro, se você querem, a tradução portuguesa também existe, a Bioecologia do Desenvolvimento Humano.
tornando os seres humanos mais humanos. Uri Bronfenbrenner, o nome dele, Uri Bronfenbrenner. A tradução é de André de Carvalho Barreto. Então, ele tem uma concepção da família como um meio onde vai desenvolver-se o ser humano, onde o ser humano vai como se desabrochar, crescer, se realizar. Porque o desenvolvimento humano é, primeiramente, um desenvolvimento que se realiza na família, já desde o início mesmo, desde o início da vida intrauterina. Temos aqui Larissa, que é bem especialista nisso. Um dia podemos convidar ela a nos fazer alguma reflexões sobre essa questão do início mesmo da família, como a partir do neném, do bebê que vai nascer, pai, mãe, como esse cuidado dos três vai fazer nascer a família. É muito interessante de ver essa questão. Tem perguntas até lá? Ou alguém quer dizer alguma coisa? Se não, vamos trabalhar, continuar. Frei, Patrick? Sim, Larissa. Obrigada pelas exposições, né, desses dois teóricos. Refletem bastante também o trabalho do senhor, né, da dissertação de mestrado no programa Família da Católica. Eu li o trabalho inteiro e gostei muito assim, da abordagem e da relação que você faz com a perspectiva antropológica, filosófica da família e a educação doméstica, né? Que você deve abordar em algum momento. E quando você falou dessa perspectiva arquetípica, eu me lembrei também de um psicanalista, né, que fez parte do Círculo de Viena, que foi Carl Gustav Jung, que trabalha muito a dimensão do arquétipo, quando ele vai postular o conceito de inconsciente coletivo. E Jung também tem toda uma trajetória de vida ele teve pais, né, protestantes, religiosos. Então, ele se interessou desde muito cedo pelas questões da espiritualidade. E aí ele vai dizer que o arquétipo, né, ele é como se fosse um veículo para se atingir o inconsciente coletivo. É como se o arquétipo, quando a gente olha para um símbolo arquetípico de alguma coisa, esse símbolo ele passa a ser um veículo para se transmutar, para se fazer a transmutação de tudo que tem a ver com o ego. O ego é a dimensão do pensamento consciente de si mesmo para a dimensão do self, que é o inconsciente. Só que o inconsciente coletivo, o conceito de inconsciente coletivo, ele se funda a partir dessas imagens arquetípicas. Então, eu acho que talvez o trabalho de Jung, ele tem um livro chamado A Energia Psíquica, que inclusive foi traduzido, eu posso dizer aqui, o autor foi traduzido inclusive por um padre, né? Ele está na editora Vozes, em português, tradução do padre Dom Mateus Ramalho Rocha, editora Vozes, Petrópolis, 2002. Ele foi traduzido. Ele trata muito dessa dimensão do símbolo e do arquétipo. Toda a obra de Jung, né, composta de 19 volumes. E também Jacques Lacan, que vai falar dos complexos familiares. E aí a perspectiva do estruturalismo nos ajuda muito, porque a perspectiva estruturalista coincide um pouco com o que o senhor estava falando sobre a antropologia filosófica, de que o estruturalismo ele é trazido por Claude Lévi-Strauss, né, esse grande antropólogo, e ele vai dizer que a gente pode pensar a família um pouco como um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, a gente tem um complexo ali, uma mini estrutura,
e cada lugar tem uma função diferente. Quando você mexe um elemento daquele jogo, os demais já vão receber uma outra dimensão a partir daquela posição e daquela função que um ocupa naquela microestrutura, naquele microsistema, como o próprio Aristóteles funda, né, a noção de família como o primeiro microsistema social. Então, é interessante a perspectiva estruturalista também, depois você vai citar Merleau-Ponty, todo o movimento da fenomenologia, porque a gente passa a entender a família dentro de uma perspectiva dinâmica, que está num contínuo movimento, e não dentro de uma perspectiva fechada, acabada, pronta. E, nesse sentido, é interessante, né, a gente pensar desde um lugar tópico, de lugar, qual lugar que ela representa no seio de uma sociedade, a perspectiva dinâmica, quais são os movimentos que acontecem no seio desse microsistema familiar, e a perspectiva relacional, né, que o senhor acabou de falar, né, das relações que um membro ocupa com os outros. Então, é só uma pequena observação para acrescentar aí às nossas reflexões. Muito obrigado, Larissa. Tem alguém que queira ainda falar alguma coisa? Se não, vamos continuar. Tem um autor francês também. Bom, falo muito dos autores franceses. No meu país, fala a pessoa... Só conhecemos o que nós aprendemos mais. Ainda estou aprendendo português, descobrindo aqui os autores. Tem um francês que é também muito interessante, que fez um livro sobre a sociologia da família, que é François de Singly, que é muito interessante e tem já uma tradução, né? Alguém que quer. Ele fala assim, para a mudança justamente essa família dinâmica. Ele mostra que, alors, ele se refere à história da criança e da família de Felipe Ariès. Ariès aprofunda essa intuição de que a passagem da família antiga para a família moderna se opera pela mediação de uma mudança em relação à criança. A família se transforma profundamente na medida em que ela modifica suas relações internas com a criança. Esse giro histórico vem das formas da educação. Então, a educação do lado familiar e sobre a educação, porque educamos as crianças, é ela que vai como fazer que a família vai pouco a pouco se mudar, tomar outra morfologia, pensar outra maneira de ver a família. Então, o primeiro autor do Donati, da família no século XXI. Então, o aspecto relacional do Donati sobre a família, justamente, ele vai basear ela. Ele fala, por exemplo, que do lado do início da família, temos uma relação, que é a relação do casal, que é uma amizade, na verdade. Isso é interessante, porque do lado antropológico, quando falamos família e que queremos família em paz, do lado moral, uma família que se ama, tudo isso, é sempre bom pensar nisso. A família nasce do amor, na verdade. A família nasce do amor. Quer dizer, a relação do casal é ela que vai fazer nascer a família. É ela que vai permitir a existência da família. Isso é como a primeira relação básica desse relacional que vai se iniciar. Quando ele fala olhar relacional da família, ele vai de verdade iniciar vendo o casal como uma relação entre duas pessoas que vai permitir o nascimento de uma terceira pessoa que vai iniciar uma relação a três. E vamos
viver uma vida relacional a três. Ele vai aqui para tomar minhas notas. Esqueci. Então, só vou dar aqui algumas coisas de Donati. Então, ele é sociólogo, na verdade, italiano. E ele nasceu em 46. Então, ele já está se aposentando. Segundo Donati, a família deve ser vista como uma relação social plena, ou seja, um fenômeno social total que, diretamente ou indiretamente, explicita ou implicitamente implica todas as dimensões. Então, quando ele fala que relação, não é só uma relação de pessoas a pessoas, para ele é uma relação social plena, que dizer, ele vai implicar todas as dimensões antropológicas do ser humano. Então, ele vai citar essas dimensões. A dimensão da existência humana, desde a biológica, as psicológicas, econômicas, sociais, jurídicas, políticas e religiosas. Quer dizer, a família, as relações familiares vai implicar muitas outras relações. E essas dimensões biológicas, quer dizer, somos um corpo, nascemos e vamos viver juntos. E são corpos que vão se relacionar. São corpos que vão tomar conta dos outros. A mãe, por exemplo, é pelo corpo que vai cuidar do bebê. E essas relações, quer dizer, mais biológicas, a família vai implicar isso. A dimensão psicológicas, sim, a família vai também implicar essas dimensões psicológicas. A dimensão econômica, sim, claro, claro. Na família precisamos um pouco de dinheiro, de comprar, de trocar, de vender. Tudo isso faz parte desse universo relacional da família. Sociais, as famílias, sim, vão ter dimensões sociais, a dimensão social da família, do fato que são pessoas morando primeiramente juntos, tem uma pesquisa, quer dizer, uma busca de um bem comum que vai ajudar ele a guardar essa unidade familiar. No mesmo tempo, vão se relacionar com outras famílias, com outras pessoas. É por isso que aquela socióloga de Brasília vai falar como uma célula social. A família é célula. É início, é o que é como a estrutura primeira, a base primeira da sociedade, do social. Jurídicas, tem muitas dimensões jurídicas na família. Vamos fazer, por exemplo, testes civis, precisa casar-se, precisa ir no cartório, precisa ter identidade, precisa justificar os bens que eu tenho, se vai ter separação, todas essas questões, é exatamente isso que implica a família. Políticas, no sentido de política, não é no sentido primeiro, mas no sentido que vamos ter opinião, por exemplo, política na família, que são diferentes. Outro é a favor de tal, outro é a favor de tal. Mesmo se a dimensão política em si, quer dizer, básica, arquetipa é a dimensão do procurar do bem comum. Mas também temos opiniões diferentes. Religiosas, ok, todo mundo entende. Às vezes, na mesma família, as crenças são tanto diferentes na mesma família. Então, quer dizer, a família como relação implica todas as dimensões do ser humano, todas as dimensões antropológicas do ser humano. A religiosa, a biológica, a psicológica, a econômica, as sociais, a jurídica, a política. A abordagem de Donati privilegia mais a rede, o tecido relacional da família. Se a ligação de parentesco é importante, é biológica, ele falou, quer dizer, vai implicar que, às vezes, na mesma família temos o mesmo sangue, sim. Ela implica isso. Me perdi, vamos lá. Vou ler.
a ligação de parentesco não é negligenciada, ela não é também essencial. A morfogênese, o que ele chama de morfogênese, quer dizer o início da forma da família, início das formas familiar, da família, para ele é primeiramente relacional, antes de ser genética. E ele fala isso não é porque o lado genético não é importante, não. É porque a realidade que ele tem hoje é uma realidade relacional que faça que a família seja vista assim exatamente. O engajamento relacional é, então, o que faz a profundeza das relações e não a linhagem ao mesmo sangue familiar, à mesma raiz. Então, ele fala engajamento relacional, o que ele quer entender disso, o Donati? É essa relação que eu tenho com alguém que vai me engajar, que eu sou implicado, eu sou, por exemplo, sentido, no sentido, que eu falar, mais humano, mais ético. Engajamento social, por exemplo, será que sou responsável de alguém. E essa responsabilidade me dá de cuidar daquela pessoa. Essa relação que é profunda vai fazer que vai como permitir a existência de uma relação que precisa conduzir à consideração de uma família. Ao mesmo sangue, que em si própria é fruto de uma relação social, de relacionamento, exigindo uma diferenciação sexual. Então, já falei início respondendo à pergunta de Isabel, que todo fruto, a família como fruto, é fruto de uma relação sexual diferenciada. Tem outro autor francês que é muito interessante também. Acho que vou traduzir esse livro daqui, então não vou ter tempo. O título é Femme et Homme face à face en vérité. Em português é Mulher e Homem, face a face na verdade, ou em realidade. O autor é uma antropóloga, biologista, bióloga, se chama ou bióloga, biologista, bióloga. Ela é francesa, não, ela é belga. Eu vou dar a você o nome dela mesmo. O nome dela é Van de Broek, Marie Emmanuel. É uma irmã, Van de Broek, uma irmã de São João Apostólica. Foto dela, se você quer ver. Ela ensina em Roma. E ela justamente mostra que somos sexuados já desde nossos cabelos. Que não tem como evitar isso. Não tem como não reconhecer isso. E essa diferenciação sexual é capital para o início da família. Então, vou dar a você aqui uma citação de Donati, que acho interessante para entendermos um pouco. Estou citando ele no livro Abordagem relacionada à família, ou família no século XXI. A família é um grupo social humano primário, mas não um grupo qualquer. Definir sua especificidade como distinção entre família e não família significa produzir uma observação interpretativa de como uma sociedade cultural ou subcultural demarca os limites socialmente vinculantes, legítimos ou admitidos, ou não, na que se refere de modo específico às relações íntimas entre os sexos.
e aquelas entre pais e filhos em suas recíprocas determinações. Então, ele quer mostrar o que nascido do lado biológico, essa relação biológica, essa dimensão biológica, vai trazer a família as outras dimensões, mas tem uma dimensão inicial que é a dimensão como biológica. Não é primeiro uma questão sanguínea, mas uma questão um pouco mais. Eu sou agora do lado da antropologia teológica. Eu sempre me pergunto, a família de Jesus, olha a família de Maria, de José e de Jesus. É uma família relacional, antes de ser uma família que tem primeiro o mesmo sangue. É uma família relacional. É uma família que implica que o pai não é biológico. O pai ali não é biológico. Então, o que faz a força dessa família? É a profundeza das relações que ele tem entre eles. O pai, sendo pai, trabalhando, cuidando da família, isso é uma relação forte e profunda que vai como guardar essa família como a família relacional. Mesmo se tem um aspecto biológico sanguíneo, porque Jesus é filho de Maria, quer dizer, filho da barriga de Maria. Eu sou filho adotivo também. Mas o José, não. A questão da partenogênese, como ele fala na teologia. Então, o que permite essa abordagem relacionada à família hoje? Essa abordagem relacional permite de integrar no conceito da família na maneira de entender o pluralismo. O que fala agora a Larissa, mostrando que a família tem um certo dinamismo e que vai continuar esse dinamismo. Mas a realidade familiar em si não vai desaparecer. Porque eu já ouvi várias vezes a pessoa falar a família vai desaparecer. Não, a família não vai desaparecer, não. A família pode se transformar, vai ter um certo dinâmico da família, mas a realidade vai continuar a ficar. É por isso que a abordagem relacional de Donati, ela tem uma força por causa disso, porque ela vai guardar a realidade familiar, mesmo se não tem mais a realidade, o funcionamento do lado biológico. A questão por trás, você entende a relação afetiva. Se tem um filho que tem dois senhores como pais, forçamente, por isso é que um é do lado biológico e que o outro não é. É a mesma coisa quando há uma família que tem dois senhoras como pais, a mesma coisa. Mas não significa que é menos família, segundo a Donati, significa que é família. É família, com uma base antropológica ligada à vida que eles vão levar. Então, o que permite isso é o pluralismo. É importante salientar que a concepção da família para Donati não é pluralista. O pluralista, você entende, quer dizer, não é do lado negativo do plural, né? Mas do lado que permite de entender outras. Ele não está elegendo a família, tirando a família a família inicial, que a gente chama a família modelo. Não, ele não está tirando ela, mas ele está incluindo as outras formas de família que existem. O relacional, segundo o autor Donati, aqui consiste no entrelaçamento combinado de 4 elementos ou componentes ligados entre si. Então, o que chama de relação? Quais são essas relações? A primeira, o dom. Dentro da família existe um dom mútuo. Esse dom mútuo iniciou-se, como eu falei, para um casal. E o pai se dá aos filhos, o filho se dá ao pai. A mãe se dá aos filhos, o filho se dá ao pai. Então, é um dom, primeiro,
A reciprocidade. Temos uma reciprocidade relacional. A generatividade, quer dizer, a manutenção da vida. Guardar a vida, continuar a viver. E, no final, a sexualidade. Então, vou citar o dom, a reciprocidade, a generatividade e a sexualidade. Esses elementos entrelaçados constituem para o sociólogo italiano o genoma familiar, ou quer dizer, o DNA familiar, o núcleo constitutivo da família enquanto família. Então, isso é a abordagem relacionada à família. Então, para resumir de maneira rápida, o que ele quer dizer é que a família, da dimensão relacional, implica todas as dimensões do ser humano. E que o que faz essa força é as relações como profunda, é o engajamento que alguém tem com outros dentro da família. No primeiro, a questão do sangue. Tem um exemplo aqui que, às vezes, meu sobrinho dos Camarões não conhece mesmo o nome, às vezes. Mas, portanto, tem pessoas com quem aqui já tem uma relação de família sem ter o mesmo sangue. É assim que funciona, o que ele quer dizer. Tem perguntas? Porque agora estamos ainda terminando, falta pouco tempo. Tem perguntas até lá, se não, a outra abordagem de Bronfenbrenner, vamos ver ela mais tarde. Se chama abordagem bioecológica da família. Bio como meio, o desenvolvimento da família. Então, todos os outros pensadores sobre a família têm um pouco, todos eles vão tocar a parte psicológica, a parte social, a parte jurídica, mas tudo isso o Donati coloca tudo como tipo relacional. Tem perguntas até lá? Alguém quer dizer alguma coisa? Estamos ainda com, acho, 4 minuto. Acho que outra aula vai iniciar daqui a pouco. Uma coisa importante, é bom colocar o vosso nome no chat para nós termos o nome completo para continuar a marcar nossa lista. É verdade que isso se muda cada sábado, mas é interessante porque permite ter, pelo menos, as pessoas que participarem das aulas. Ok, então vamos nos preparar a terminar essa aula, concluir ela, e para preparar o próximo encontro, que será certamente sábado que vem. Então, vamos continuar a ver a segunda abordagem da família, que é a família segundo o Uri Bronfenbrenner. Eu desejo a você um bom final de semana, um bom domingo amanhã, e que Deus os abençoe e continuamos a trabalhar, a refletir para nos ajeitar na nossa vida. A reflexão é para se ajeitar. Quando eu me olhar no espelho, eu repito, é para me colocar bonito, estou me vendo. Penso, refletir permite de nos ajeitar. Então, um bom domingo a todos e um bom final de semana. Larissa, Paulo, Conceição. Na semana para todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada, padre. Tchau, Bom tchau. final de semana. Obrigado. Também. Deus abençoe você, padre, e todos que estão aí te ouvindo. Tá bom, obrigado, Paulo. Tchau. Obrigada. Obrigado. Prazer em